Olá a todos, eu me chamo Oséias Lima e a minha parceira é Ednólia Lima Portela, que também é minha orientadora. E nós intentamos, com esse estudo que ainda está em andamento, discutir sobre a Base Nacional Comum Curricular e o não lugar para a educação de pessoas jovens e adultas. Quando nós falamos de educação de pessoas jovens e adultas, já explicamos o porquê optamos pelo termo EPEJA ao invés de EJA, esclarecemos que nós acompanhamos os pensamentos latino-americanos a partir da Confiteia, que traz o protagonismo da pessoa idosa e também de outros coletivos que são segregados. Nesse sentido, o termo educação de pessoas jovens e adultos ele acaba englobando e valorizando as minorias e alguns coletivos que são invisibilizados. Quando falamos da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nós temos que fazer um pequeno percurso histórico do histórico da universalização do currículo no Brasil, que se inicia na década de 90 com os PCNs, depois com os DCNs e também com as avaliações em larga escala. Quando a BNCC ela foi lançada em 2017, foi publicada a sua primeira versão, onde não incluía as outras modalidades, dentre as quais nós podemos destacar a educação de pessoas jovens e adultos. O texto ele diz que as decisões e as organizações tomadas no documento, que seria a BNCC, elas deveriam ser de igual maneira replicadas às outras modalidades. O que tomou uma grande proporção e preocupação aos estudiosos, tendo em vista que as outras modalidades, como a educação especial, a educação do campo, educação de pessoas jovens e adultos, elas têm as suas próprias especificidades, elas têm as suas peculiaridades, elas têm o seu percurso histórico, e os sujeitos que frequentam essa modalidade, que eles percorrem os trajetos escolares, eles veem na educação de jovens e adultos, na educação de pessoas jovens e adultos, uma oportunidade de melhoria de suas vidas e de seus pares. Quando a educação de pessoas jovens e adultos ela não aparece na base, a gente vê que não há uma preocupação e há uma deslegitimação. A nossa metodologia ela está ancorada numa pesquisa bibliográfica e de natureza qualitativa, a qual nós recorremos à própria base nacional e também alguns autores que tratam sobre isso. Como resultado, nós percebemos, e com grande preocupação, entendemos que essa proposta da universalização dos currículos, em detrimento das forças motrizes neoliberais, onde os reformadores da educação eles atuam também nesse aspecto, também nessa onda capitalista, onde eles limitam o acesso à educação, e todo esse contexto neoliberal e capitalista, nessa proposta de homogeneização curricular das avaliações em larga escala, acabaram não tendo uma preocupação com a educação de pessoas jovens e adultos, o que fomenta um processo, nós podemos nos atrever até dizer um processo de segregação. Por quê? Porque os professores eles ficam isolados na elaboração dos seus currículos, apesar da BNCC ela não ser um currículo, é válido dizer que ela se propõe a ser uma base para a elaboração dos currículos. Como vão elaborar os currículos da educação de pessoas jovens e adultos sem considerar as especificidades, as dificuldades dessas pessoas, porque são coletivos de pessoas que, segundo Arroio, são passageiros da noite, que buscam na modalidade uma alternativa para melhorar suas vidas, para sair do subemprego, da informalidade. Então, quando desconsidera, ele acaba promovendo aí um curricular, embora uma base comum e não se traz essas diferenças, o multiculturalismo presente no âmbito escolar e na educação de pessoas jovens e adultos é bastante preocupante. Nesse sentido, o Cattell ele fala que não faz sentido reproduzir de igual forma as decisões tomadas na base para as outras modalidades. Quer dizer, na primeira base nós temos ali documentos que regem, né, que é uma educação por competências, para o ensino fundamental, os anos iniciais e finais da educação infantil. Então, não tem como aplicar essas decisões, essas orientações para a educação de pessoas jovens e adultos. Quer dizer, não há possibilidade de aplicar os mesmos conteúdos, os mesmos métodos, as mesmas abordagens com esse público. Por quê? Porque eles emergem de contextos diferentes, são sujeitos são seres trabalhadores, são seres sociais que têm conhecimento, têm experiências que devem ser valorizadas e endossadas para uma política curricular.
E por isso nós concluímos que quando se traz isso, esse não lugar para a educação de pessoas jovens e adultos na base nacional curricular, isso reverbera uma proposta já mencionada por nós. Quer dizer, a proposta da universalização do currículo e as avaliações em larga escala, que também são ali articuladas, se coaduna com a proposta da BNCC. Quer dizer, a BNCC, por não incluir, não consolidar ali uma proposta para a educação de jovens e adultos, acaba deslegitimando, acaba invisibilizando e inviabilizando a proposta da educação de pessoas, jovens e adultos, tá? Muito obrigado.